Estatuto Social. Olá, eu sou Murilo, você está no canal Getasca, um canal especializado em organizações religiosas, e nós estamos numa série de 9 episódios. E nesse episódio agora nós vamos falar sobre Estatuto Social. E aí, é obrigado uma igreja, para que ela seja igreja, ela tem um estatuto social? Ou quando ela entende, como ela já se entende como igreja, aí sim ela vai buscar o estatuto social? Deixa aqui nos comentários, vamos ver se você nos acompanhou nesses 4 episódios e se agora no 5º episódio você vai conseguir entender que não é o Estado, não é o terceiro setor que diz se uma organização religiosa ela é ou não é. São as pessoas que comungam da mesma fé e ali se entende como igreja, igreja é. Quando a igreja não tem estatuto, ela continua sendo igreja. Não é o estatuto social que vai dizer se ela é ou não é. Então, se não tem estatuto social, é interessante que você busque o estatuto para que haja o reconhecimento da sociedade concernente àquela organização religiosa que começou ali naquele local pequeno e hoje está no lugar maior ou se mudou. Então, ela precisa ter o estatuto apenas para se organizar. Afinal, igreja organizada é igreja protegida. Estatuto ou CNPJ? Autorização ou reconhecimento? Vocês já entenderam, vocês já estão no 5º episódio, é claro que é reconhecimento, não é autorização. As organizações religiosas, elas entram no terceiro setor apenas para serem reconhecidas. Artigo 19 da Constituição Federal, não pode o Estado, municípios, Distrito Federal embaraçar o funcionamento de uma organização religiosa. Então, cabe ao Estado apenas reconhecer e nunca autorizar. O Estado vai autorizar uma indústria, um comércio, uma prestadora de serviço, uma entidade sem fins lucrativos, uma ONG, fundação, OCIP, instituto, associação. Isso o Estado autoriza. As organizações religiosas, as igrejas, o Estado apenas reconhece. Quem nunca ouviu a Assembleia é soberana? Olha só, nós precisamos entender o seguinte, independente da governança que aquela igreja ela tenha adotado, ela tenha escolhido, não é a Assembleia soberana. Ela é soberana em alguns momentos que nós vamos estar falando aqui. Ela é soberana na elaboração do Estatuto Social, quando aquela organização, aquela igreja já se entendeu como igreja e agora está buscando se organizar, então sim, na elaboração do Estatuto Social, a Assembleia ela é soberana. Na reformulação estatutária, ela é soberana, mas seguindo já os requisitos pré-estabelecidos na elaboração do Estatuto Social. Ela é soberana, mas precisa seguir os requisitos que ali já existem. E em casos omissos, certos casos que o Estatuto não ampara, aí sim a Assembleia entra para poder decidir sobre aquela demanda. Mas dos demais assuntos já delineados, já elencados no Estatuto Social, a Assembleia ela não é soberana. Vamos parar com isso, porque isso acaba trazendo mal-estar dentro da igreja, dentro da organização religiosa, as pessoas ficando chateadas, tristes, por uma situação que está aqui já bem definida. A organização, a Assembleia, ela é soberana já em alguns casos. E é nesses casos que, de fato, ela tem que atuar e atuar com bastante discernimento. Nós temos que entender que o Código Civil, ele fala no seu artigo 44, no parágrafo 1º, que são livres a criação do estatuto de uma igreja. Nós temos lá no artigo 5.2, 5.3, 5.4, para as entidades do terceiro setor, associação, instituto, fundações. Então, existem regras, existem situações que essas entidades elas precisam, sim, seguir aquelas orientações desses artigos. Mas as igrejas, apenas o artigo 44, livre a criação, a organização, a estruturação interna. Quando fala estruturação interna, nós estamos falando de regimento interno, doutrinas, dogmas, termos eclesiásticos, questões eclesiásticas, é livre a criação e o funcionamento da organização religiosa, sendo vedado ao poder público negar-lhe o reconhecimento. O que nós estamos falando desde o episódio 1 não é autorização, não cabe ao Estado negar ou não autorização, e sim apenas reconhecer
ou o registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Mas nós precisamos entender que, por mais que é livre a criação, existe algumas situações que a igreja precisa seguir. São questões óbvias que o artigo 46 ele vem determinar, que é a denominação. Como que eu vou saber que igreja é aquela ali? Ela precisa ter colocado ali com a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração. Tem algumas igrejas que colocam lá a duração até Jesus voltar. Pode ser, não tem problema nenhum, mas tem que colocar o tempo de duração. Indeterminado, aqui até a volta de Cristo, e o fundo social quando houver. A maioria das igrejas não tem essa parte. 2, o nome e a individualização dos fundadores ou instituidores dos diretores. Afinal, se alguma correspondência, intimação, notificação chegar àquela organização, quem vai responder? Precisa estar definido isso. O modo por que se administra e representa ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, isso tem que estar bem claro no Estatuto Social. 4, se o ato constitutivo é reformável no seu tocante à administração e de que modo precisa se estabelecer se esse ato ele pode ser reformulado ou não. E se ele é reformulado, como que vai funcionar? Tem que ter quórum, não tem que ter quórum? Como é feita essa reformulação? Lembra que eu falei que a Assembleia ela é soberana nesses quesitos? Mas até na reformulação tem já o requisito do Estatuto quando ele foi elaborado. 5, se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Aqui eu já respondo que não. Nas igrejas, os membros não podem responder pela gestão da igreja. No caso, o que a diretoria, que a liderança, as atitudes, o que foi feito. Os membros não respondem. Então já tem que colocar que não. 6, as condições de existência da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio nesse caso. Eu já peguei alguns casos aqui que algumas igrejas elas começaram com co-irmã e depois a liderança entendeu que havia necessidade de torná-las filial. Então fica muito mais simples, muito mais fácil. Eles deram baixa naquele CNPJ, que era o CNPJ de matriz, e abriram um CNPJ de filial. E o Estatuto já previa que todo o patrimônio, todo inventário daquela igreja seria repassado para outra igreja. E assim foi feito numa ata dessa parte do patrimonial. Nunca, jamais, em hipótese alguma, faça Ctrl+C, Ctrl+V. Murilo, eu vou jogar lá na inteligência artificial, que agora não se fala mais Google, agora é IA. Vou jogar lá para ele fazer o estatuto. Não, não faça isso. O Estatuto Social, nós comparamos aqui como se fosse a Constituição Federal da Igreja. Ela precisa ter a identidade da igreja, a característica da igreja. Então, quando você pegar um estatuto modelo na internet, ele vai vir com algumas situações que, para aquela igreja que ela foi feita, não é para você. Então, você precisa entender, primeiro, qual é a governança, quais são as formas doutrinárias, se você vai amparar um regimento interno para falar de coisas mais internas da igreja. Então, tem certas situações muito particulares da sua igreja. Você não pode pegar ali Ctrl+C, Ctrl+V. Você pode pegar o artigo 46, os básicos ali para você ter no estatuto, e depois você desenvolver, conforme o artigo 44, no seu parágrafo 1º, fala que é livre a criação. Você vai criar o estatuto, desde que não fira princípios e valores, desde que não constranja ninguém, desde que não venha trazer algum dano a alguma pessoa, você pode ali fazer o estatuto de acordo com a característica, com o DNA da sua igreja. A governança, isso é muito importante. Por isso que quando você vai montar o seu estatuto, tem que ter as características, o DNA da sua igreja. Primeiro, você precisa entender qual é a governança. Se ela é episcopal, congregacional, presbiterial, se ela é mista, você precisa entender. Eu não sei, Murilo, o que é isso? Fica comigo, você já vai entender. E nesse formato, você vai poder escolher juntamente com os membros da sua igreja qual é a melhor governança para a igreja, para que ela possa caminhar da melhor forma. Nós precisamos entender reino, 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 reino sempre e fazer tudo com excelência, fazer tudo da melhor forma. E o estatuto, ele não pode ser feito de qualquer forma. Minha sócia, Flávia Rodrigues, é a responsável aqui no Getasca pela elaboração dos estatutos. Tem estatuto que ela já levou 3 meses, fazendo reuniões semanais, conversando, entendendo aquela igreja, entendendo o modo operante, para que pudesse entregar um estatuto com o DNA daquela determinada denominação.
E com isso, ela fez um trabalho com excelência para aquela igreja. Reino. Nós temos aqui o episcopal, centraliza as decisões no presidente, mais comum em igrejas pequenas. A igreja está começando, então você tem uma liderança que toma ali as atitudes no dia a dia para que a coisa aconteça de uma forma mais fácil. Ela não é tão democrática, mas em contrapartida não depende de toda a igreja tomar certas decisões para que ela possa caminhar. Nós temos o congregacional, que ao contrário do episcopal, ele é totalmente democrático, mas em algumas situações, em algumas demandas, acaba burocratizando demais. Eu quero colocar uma porta aqui de vermelho. Aí agora eu vou ter que abrir uma assembleia e todos vão ter que concordar que é vermelho. Um não concordou. Pronto, burocratizou. Então, tem que se ter o equilíbrio. A congregacional, o governo da igreja é atribuído total aos membros. Ponto positivo é que se torna totalmente democrático. Ponto negativo é que pode gerar mais lentidão nas decisões. Então, uma coisa simples, que é pintar de uma cor, que ali alguém já poderia decidir e vamos caminhar com a parte espiritual da igreja. Não, precisa que todos os membros concordem ou, na sua grande maioria, o que foi definido no Estatuto Social. E nós temos o presbiterial. Para mim, esse é o mais equilibrado, é a minha opinião. Não fica toda a decisão na mão de uma pessoa ou de uma liderança e, ao mesmo tempo, não coloca as decisões na mão de toda a comunidade, o que torna muito burocrático. A presbiterial ela é administrada por conselhos, são eleitos para governar em conjunto, governarem a igreja. Muito comum nas igrejas batistas, metodista, presbiteriana, onde nós temos ali os conselhos de diácono, de presbíteros, e dessa forma esses conselhos acabam tomando decisões que fazem o que a igreja ande de forma mais rápida. Vamos ter sopão? Não vamos ter sopão? Se vai ter, como que vai ser feito? Vamos colocar uma parede aqui? Vamos pintar a cor dessa? Esses conselhos já vão tomando. E é claro que decisões mais abrangentes, decisões que tomam como uma aquisição ou até outras, ou até mesmo alienação, e aí sim, você pode trazer ou não, dependendo do que está colocado no estatuto, para toda a igreja. Se mesmo assim, com toda essa parte do estatuto social, você está com dúvida, nos procure. Tenha conosco uma consultoria. Minha sócia, Flávia Rodrigues, vai ter o prazer de atendê-la, pastor, pastora, para que você não tenha nenhuma dúvida sobre esse tema. Quer tirar uma dúvida rápida? Deixa aqui nos comentários. Vamos estar aqui respondendo a vocês. Deixe seu like, compartilhe. Afinal, conhecimento é importante que outras pessoas recebam. Então, fica aqui, meu abraço. Final do episódio 5º. Nós vamos para o episódio 6º, que pastor não tem patrão, pastor tem missão. E Deus abençoe você, abençoe o nosso país, abençoe a sua família. Até o próximo episódio.